Para você que está chegando agora, é a primeira vez que você encontra a nossa Comissão Cidadã de Inquérito, saiba que nós criamos essa comissão para chegar à verdade e pacificar o país. Ela foi criada em função dos atos do 8 de janeiro e nós entendemos que as vítimas do 8 de janeiro incluem a sociedade. Então nós entendemos que a sociedade foi vítima do 8 de janeiro. Foi um ataque contra a sociedade brasileira. E a gente, desde então, está tentando dimensionar até que ponto, né, o Estado e os agentes de Estado com o governo tiveram essa capacidade de articular esse atentado contra a sociedade brasileira. E aí nós vamos entrar aqui com os recortes que nós fizemos nesse vídeo, que vai ajudar você a entender um pouco do que está rolando em termos de anistia, em termos de STF, em termos de governo. E aí eu vou começar com uma fala do rapaz, do antagonista, que vai ajudar a gente a destrinchar esse mecanismo, certo, de manipulação da opinião pública. Porque sim, a sociedade foi vítima. E nós constituímos a CCI para isso. E eu fui eleito presidente dessa comissão. Eu tenho essa responsabilidade, né, de trabalhar com esses membros que compõem essa comissão, que estão pelo Brasil inteiro, né, para a gente entender o Brasil. A gente quer entender esse Brasil. Como é que chegamos a esse ponto? E por que a sociedade foi vítima disso? Então vamos começar com a fala do menino, do antagonista, para a gente entrar no assunto. Ele vai falar que tem a ver com, né, a punição de Débora Rodrigues, né, aquela do batom na Praça dos Três Poderes. Vamos ver. A única conduta individualizada de Débora, com prova material correspondente, é a pichação da estátua do STF em 8 de janeiro de 2023, com a frase "perdeu o mané", flagrada em fotografia feita por uma profissional de imprensa durante o ato. As demais foram atribuídas por tabela, considerando-se os denominados crimes multitudinários, conforme reconhecidos pela primeira turma do STF na decisão de recebimento da denúncia. Segundo Moraes, que concordou com as alegações finais da PGR, aspas, em crimes dessa natureza, a individualização detalhada das condutas encontra barreiras intransponíveis pela própria característica coletiva da conduta, não restando dúvidas, contudo, de que todos contribuem para o resultado, eis que se trata de uma ação conjunta perpetrada por inúmeros agentes, direcionada ao mesmo fim. Fecho aspas. Bem, então, nós começamos falando do crime de multitudinário. Que esse crime de multitudinário é para você, por exemplo, envolver todo mundo num crime que você não cometeu. Te envolver dentro de uma trama para você ser responsabilizado por um crime que você não desejou, por um crime que você não pensou, que você não planejou, mas que você esteve no local e por você estar no local, você é incluído dentro desse universo multitudinário. Por que foi criado esse universo multitudinário para poder incriminar pessoas que não têm crime? Porque essas pessoas foram atraídas, né, para esse evento no dia 8 de janeiro, que foi promovido não pelos patriotas, porque no 8 de janeiro, gente, nós entendemos que não havia mobilização de lideranças, né, considerada bolsonarista, considerada de direita, que tivesse predisposição, né, para fazer esse tipo de coisa. Tanto que não aparece quem são os patrocinadores, os organizadores, e aí tentam atribuir isso, né, ao Bolsonaro e aos seus, né, os seus mais próximos. E aí foi feito durante muito tempo, né, essa coisa de pesca predatória, né, criando crimes para alcançar os próximos de Bolsonaro e através de achar o celular ou de uma confissão que eles pudessem trazer alguma coisa que pudesse incriminar o ex-presidente. Então, tudo isso foi levado em função desses atos que aconteceu no 8 de janeiro. Mas o multitudinário é basicamente isso.
como você não pode mostrar a individualização da conduta, porque a pessoa não tem crime, então estabeleceu-se, através da Procuradoria-Geral da República e do STF, esse entendimento multitudinário, né? Que é você pegar uma pessoa que está próxima a alguém que está fazendo crime e essa pessoa é incriminada. Só que quem produziu o crime não é essa pessoa. Então, quando o caso da Débora ganhou destaque, e aí o rapaz do antagonista falou que o único gesto da Débora foi pegar um batom emprestado, que não era nem dela, para terminar uma frase de alguém que começou a escrever naquela estátua, e aí a pessoa escreveu P e depois, né, a pessoa pediu para ela terminar, dizendo que tinha uma letra feia, e aí ela não sabia o que era para escrever. E aí ele falou, eu quero escrever perdeu Mané. Aí ela pegou, terminou, Mané. E já tinha uma fotógrafa profissional ali do lado para fotografar a Débora de frente, para dizer que essa pessoa foi ela quem pichou a estátua. E aí ela foi envolvida nesse processo, e aí nesse crime multitudinário, né, conseguiu colocar ela dentro desse pacote e condená-la a 14 anos, com mais multa de 30 milhões, né, coletivos dos danos que foram ocasionados naquele dia. Então, como essa questão da biometria, da dosimetria, a questão da dosimetria e a questão do crime multitudinário, aí o Alexandre de Moraes defende o crime multitudinário, ou seja, vamos incriminar pessoas que não fez nada porque elas estavam perto de quem fez. Mas quem fez? Quem colocou essas pessoas para fazer? E essas pessoas que fizeram não estão presas. Aqueles que realmente quebraram não estão presas. Por isso que tem esse debate do crime multitudinário e da dosimetria. Então, o Supremo tenta defender que, olha, não importa se não foi você quem fez. Você vai ser culpado, nós vamos te prender e te culpar, porque você estava perto de quem fez. Está entendendo? Então, a dosimetria vai fazer com que, se você individualizar a conduta de cada um desses que foram presos, inclusive no dia 9, lá no QG, porque presta bem atenção, como é que você vai colocar, né, nesse crime multitudinário quem nem esteve na Praça dos Três Poderes e foi presa no QG, né, que chegou lá depois, que chegou e não desceu, entendeu? Ficou lá, né? Tipo aquele rapaz que, como é que fala? O pipoqueiro, né? Essa turma toda aí, o ambulante e tal, o mendigo, né? E estavam lá, às vezes porque queriam comer, outros porque queriam vender produtos lá para quem estava lá. E aí eles, no dia 9, eles estavam lá e prendeu. Então a ideia era prender quem estava lá no QG. Então o 8 de janeiro nasceu para desmobilizar o QG. A proposta era essa, entendeu? Por isso que foram lá e prenderam aquelas pessoas. E aí, o Alexandre de Moraes e a PGR defendem o crime multitudinário, ou seja, para atingir todo mundo que estava no QG, embora ninguém estivesse lá no 8 de janeiro, entendeu? Se manifestando. Apenas foi fazer um protesto no QG. E aí essa pessoa também entrou na bola. Então tem o debate sobre o multitudinário, que é o crime que alcança aquele que não fez nada e que não queria fazer e que não foi lá para isso, entendeu? Mas foi levado por aqueles que queriam fazer, que queriam quebrar, para incriminar esses que não quebraram. Então, a proximidade dos que quebraram com aquele que não quebrou, que foi lá pedir não quebra, não quebra, não quebra, entendeu? E que foi tentar reagir para evitar esse quebra-quebra, essas pessoas foram presas. Então nós vamos agora trabalhar nessa frase, né, nesse pedaço que o Alexandre de Moraes coloca quando ele defende essa coisa do multitudinário e por que não individualização da pena, tá certo? E ele fez isso para justificar, por exemplo, quando você vai fazer individualização da pena, para fazer a dosimetria, você vai falar assim, olha, mas essa pessoa não participou do crime, né? Então, o que a justiça pede? Olha, qual que é a prova material dessa pessoa?
né? O que ela fez? Vamos individualizar a pena dela. Bem, ela não fez isso. Ela não fez nada. Não tem nada que coloque ela, né? Você não tem uma prova material que coloque ela dentro desse quadro. Olha, ela foi lá e quebrou, ela rasgou alguma coisa, ela pichou. Não. Você não tem nada que coloque ela nesse contexto. Então, por que não pode fazer a individualização de conduta? Porque todos os que foram presos no dia 9, lá no QG, e esses que foram levados para dentro do prédio lá, né, de forma involuntária, não tem crime. E aí essa questão que está esse debate, o Fux fala, não, eu quero avaliar, porque tem que ter uma dosimetria, tem que ter. Aí o Alexandre de Moraes, não pode ter dosimetria, porque é um crime multitudinário. Então, quem quebrou não foi preso, mas ela estava lá perto de quem quebrou. Então, eu vou prender ela. Agora, quem levou essas pessoas para quebrarem? Né? E aí é que é o grande debate. Né? Que falam que foram infiltrados, que foram, né, pessoas da oposição, pessoas ligadas ao governo. Né? E nós vamos trabalhar em cima desse debate. E aí, como o Alexandre de Moraes lançou um vídeo durante a audiência, que ele foi defender essa questão, né, de que as pessoas que estão presas, né, são pessoas que não têm crime, e aí ele tenta colocar a questão da violência que aconteceu lá por outras pessoas que fizeram a violência. Então ele usa esse argumento e coloca um vídeo durante uma sessão, um vídeo editado, onde ele, né, insere apenas aqueles que estavam fazendo o vandalismo para justificar que quem foi lá em Brasília no 8 de janeiro tinha que ser preso do mesmo jeito. Por quê? Porque teve pessoas fazendo e se você estava lá perto, você também tem que ser punido, tá certo? Mas as pessoas que realmente fizeram aquilo não foram punidas e elas não aparecem nos processos. Esse é o grande debate que nós estamos levando para vocês. Vamos pegar a partir da fala do Alexandre de Moraes. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Ele está mostrando o QG. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas, em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui na... Bem, agora é importante a gente pontuar isso aqui, porque ele fez a edição, ele fez recorte para montar o vídeo, tá certo? E nós temos que trabalhar em cima disso. Ele falou, presta bem atenção, vou repetir aqui, ele falou mais de 500 pessoas... Espera aí, vamos ver aqui de novo. 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui na sequência da denúncia, os... Bem, o que ele fala quando mais de 500 e tantos confessaram? Essas pessoas foram presas. E aí presas por não cometer crime, por não querer isso, entendeu? Aí, se ela pudesse falar, não, eu estava lá em Brasília porque eu queria o resultado das eleições de forma clara, eu queria saber como é que foi o processo eleitoral, queria que mostrasse o código-fonte. Era esse o protesto que essas pessoas queriam. Elas não queriam intervenção militar, aquela coisa toda não, entendeu? O que elas mais queriam era a resposta sobre o processo eleitoral. Enfim, elas estavam lá e aí, depois de presa, elas foram quase que torturadas. Você não cometeu crime nenhum, mas você vai ser preso, vai cumprir tantos anos, os seus crimes são esse. Agora, se você assinar a sua confissão de culpa, que você fez parte disso, aí nós vamos diminuir a sua pena para tanto, você vai para casa, vai usar a tornozeleira, vai pagar uma multa pequena, e aí você vai ficar fora das redes sociais, você vai assistir umas aulas de cidadania, aquela coisa assim. Então, ele forçou, a justiça forçou com que essas pessoas assinassem esse termo de confissão.
Muitos não quiseram assinar, porque tinham certeza que não. Essas pessoas também tinham certeza que não. E não queriam assinar, mas elas foram obrigadas a assinar para poder serem libertadas. Então, se for pegar o crime individual de cada um, fazer a materialização do crime deles, individualizando cada um, não vai achar nada. Mas como ele fez, a pessoa estava sob tortura, porque ela foi quase que sequestrada, porque quando elas foram presas no 8 de janeiro e no 9 de janeiro, entendeu? Por exemplo, no 9 de janeiro, elas foram pegas lá no quartel e ninguém falou para elas que elas iam ser presas. Então, entende-se que elas foram sequestradas, tá certo? Depois que elas se deram conta, quando elas estavam lá naquele prédio lá, que elas iam ser presas. Entendeu? Agora vamos continuar a narrativa do Alexandre de Moraes mostrando as imagens, que eu já acho um absurdo ele mostrar imagens editadas, onde as pessoas que estão na imagem não são as pessoas que estão sendo julgadas, né, nesses 1.500 processos. Atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do presidente e do vice-eleito. Está em chamas. Desse dia que aconteceu isso tudo, ninguém foi preso. No dia 12, entendeu? Por quê? Porque não tinham patriotas lá, os patriotas que existiam, que estavam no QG. Porque quem ficava lá na avenida era uma turma, entendeu? Que estava lá para fazer isso, para tumultuar. Tanto que tem aquela cena daquele ministro que fala no ouvido do Alexandre de Moraes, né? Missão dada, missão cumprida. Ou seja, mandei prender o Sererê, e aí o pessoal nosso lá foi lá e fez aquela baderna toda lá para dizer que foram os patriotas. Mas os patriotas que tinham, alguns que tinham lá em Brasília, estavam no QG, eles não ficavam ali. Até tinha essa briga lá dentro do QG, porque tinha uma turma de infiltrados lá que ficava querendo trazer o pessoal para cá. E eles falavam, não, vocês não vão ficar aqui, vocês vão para lá, sai daqui. Entendeu? Então vamos continuar assistindo. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares... Bem, sobre a questão da bomba, que ele falou que era na véspera de Natal. Bem, essa bomba foi colocada lá perto de um caminhão-tanque. E aí nós temos vários trabalhos, vários estudos que mostram, né, que se trata, sim, de um pessoal que não é patriota, que estava lá a serviço deles, né, dessa turma que queria incriminar os patriotas. Por que eu digo isso? Porque os dois que foram identificados como os autores desse atentado da bomba, eles não foram julgados junto com os patriotas. Eles não estão no processo nesses processos que tem esses cinco crimes. Eles foram julgados na primeira instância. Na primeira instância. Ninguém foi parar no Supremo. Nenhum desses dois que trabalharam na questão da bomba, né, o cara que fez a bomba e o cara que foi lá levar a bomba, né, está no processo, está no Supremo. Não, está em primeira instância. E pegaram uma condenação menor do que a da Débora. Entendeu? E já estão com saidinhas, já sai do presídio, já faz o que quiser, segundo, né, um próprio comentarista do jornal UOL, né, da TV UOL. Então, essa questão da bomba também, a gente já desmistificou que foi também um argumento, talvez, para, né, reforçar essa narrativa, né, de que patriotas lá do QG queriam fazer isso. Não. A gente entende e já mostramos aqui vários debates, né, que isso aí não foi coisa de patriota. Mas ele quer usar isso, e isso não está no processo. Essas pessoas não fazem parte desse bojo do 8 de janeiro, e ele usou essa imagem da bomba aí. Entendeu? Que também é irregular, porque o que está aí não tem nada a ver com lá. Então, se tem a ver, essas pessoas da bomba teriam que estar dentro do processo, né, desse bojo de processos do 8 de janeiro, e não estão. Foram julgados em primeira instância. Então, pessoas que estão sendo protegidas, né, porque primeira instância, você já cumpre a pena rapidinho, já vai sair. Tá certo?
Então continua assistindo. Vai tomar o que Pessoas nós? morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? As pessoas, ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta. Bem, a gente não viu os policiais jogando um gás de pimenta ali na hora, você viu? Não. E eles eles não colocaram resistência. Então pode ser também que essa turma que estava ali já era a turma combinada para deixar passar, e a turma que estava ali já foi contratada para passar. Ó, vocês é que vão lá fazer a merda, entendeu? Para a gente poder colocar os outros inocentes dentro do bojo e prendê-los. Então, esse comentário que ele fez não tinha sentido. Aí ele fala de bombas de efeito. Agora nós vamos ver isso aqui, ó. Presta bem atenção. Pega esse pedaço aqui, ó. Ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial. Cadê a barreira? E todos invadiram, agredindo Não houve resistência. os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás. Agora, nós vamos prestar atenção nessa imagem. Você vai ver que tem um pessoal descendo ali, ó, do lado direito, né, da esplanada, né, daqueles ministérios que estão do lado direito. E atrás, lá no fundo, tem uma bandeira, parece um minhocão sendo arrastada. Essa foi a turma que chegou primeiro, tá certo? Essa não é a turma que veio no pessoal do QG. Essa turma chegou primeiro. E aí você vai ver que a imagem vai trocar. Nessa hora, não tem ninguém no verde aqui, ó, nessa parte verde, perto do Congresso. Você está vendo? Eles vão chegar agora. A barreira ainda está lá, ó, no cantinho, onde está a mulher ali. Ó. Você consegue ver a barreira, né, da policiais, que é um cordãozinho muito insignificante, e essa turma vai avançar para cima do Congresso, entendeu? E aquela imagem que está lá atrás da bandeira, você vai ver que é uma imagem de uma turma, e guarda bem essa imagem, que vai trocar a imagem. Olha só, porque o que é um trabalho que não pode ser feito do jeito que ele fez. Você não pode editar. Quando você quer mostrar uma prova, um material, você não pode editar, porque se você edita, você enquadra, você faz o texto que você quer fazer. Então, você não consegue ser verdadeiro, por quê? Porque você só vai colocar aquilo que te interessa. Então, e o que não ficou colocado? Então, nós temos que ter essa capacidade de analisar as imagens. Vamos lá. De pimenta. Ó, trocou as imagens. Tá certo? Trocou as imagens. Agora vamos ver. Não tem mais aquela bandeira lá atrás. Deu um corte ali. E isso foi dele, não foi a gente aqui. Agora, olha o que vai acontecer nessa imagem. Pessoas invadindo. Ó. E sempre... Ó, pronto. Outra imagem. Tá certo? Agora presta atenção. Essas bombas na praça... Por que jogar bomba na praça? Ali no gramado? Tem alguém fazendo vandalismo ali no gramado? Não tem. É proibido fazer manifestação ali no gramado? Não. Tinha alguma coisa errada em fazer passeata e estarem presentes ali no Congresso, ali na frente da passeata? Não. Qual é a finalidade daquelas bombas ali? Com aquele pouco de pessoas que estão ali? Vamos entender. Com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas. Então, no meu entender, aquelas explosões que estavam colocando ali era para que as pessoas, né, fugissem das bombas e fossem se proteger, né, ou no Planalto ou em alguma coisa que pudesse se livrar daquele gás, né, que estava incomodando ele. Agora vamos continuar vendo o vídeo do Alexandre. Pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal. Olha lá, ó, não tem guerra campal lá dentro, no campo, tá certo? O que aconteceu foi a turma infiltrada que estava lá dentro antes, o que nós entendemos, e que a turma que estava lá fora não estava lutando contra ninguém. Então não tinha guerra campal, né? E não tinha ninguém lá dentro também para brigar com eles, né?
Nós mostramos vários vídeos nossos, imagens dos infiltrados lá dentro durante 2 horas, fazendo o que quiser, sem nenhuma resistência. Né? Continue vendo. Olha lá, ó. Essas imagens aí, ó, que é complicada. Ó. Tá vendo? E já é tarde, já está mais tarde. Não é mais a mesma hora, entendeu? E já é uma outra turma. E essa bomba ali, por que bomba ali no meio do gramado? Se a coisa está acontecendo dentro do palácio. Está entendendo? Aquilo veio de helicópteros. Não tinha necessidade disso. Isso aí não foi interessante para justificar, entendeu? Essa ação militar para conter os manifestantes. Não. Já tinha manifestantes lá dentro fazendo o diabo. Né? E essas bombas aí foi talvez para expulsar o pessoal que estava aí e para se esconder em algum lugar, talvez dentro do palácio, né? E serem presos depois. Vamos ver. Bombas, helicóptero, Ó. jogando bombas de efeito moral. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. E por que só um cavalo ali? Só um. Porque geralmente, eu morei em Brasília. Eu sei o que é a cavalaria lá, né? Por exemplo, o regimento da cavalaria lá, eles não agem sozinhos, não. Eles agem com uma turma enorme, com aqueles escudo, né? E agem e trabalham com muitos. Né? São muitos que vão e vêm em série assim, ó. Né? E descendo o cacete em quem estiver ali, entendeu? Não, é manifestante, desce o cacete. Essa era a regra. Agora, um cavaleiro sozinho ali, hein? Fala sério. E aí ele quer falar que tinha força policial, um cavaleiro só, hein? Só para dar aquela cena do cavaleiro sendo agredido. Não é esquisito isso? Então vamos ver. Ataque no capacete, que a pessoa ele se deu após a queda. Eu caí, subi aquela lateral ali do Congresso, quando já estava na N1, que eu estava passando pelo gradil, que eu fui puxado novamente, aí que eu estava me defendendo com o meu escudo. Nesse momento, eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo, foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. Aí, no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus. Eu nem sei se o capacete estava com ela na cabeça na hora que ela caiu. Entendeu? Porque você não tem essa imagem, você tem um depoimento. Né? Mas, enfim, ainda assim, né, não foram as pessoas que foram presas que fizeram isso. Né? Aí está a questão do crime multitudinário. E por que não pode individualizar as condutas. Entendeu? Vamos lá. O Congresso Nacional, Palácio do Planalto, nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. Polícia! A voz da Ana Priscila, você escutou? E essa turma que está segurando isso aí, ó, será que essa turma que está aí foi presa? Ou isso aí era um marketing para atrair o pessoal? O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. Então aquela pessoa que estava segurando aquela placa intervenção federal foi presa? Hein? É uma pergunta, porque tem que aparecer a individualização da conduta dessa pessoa, porque o que ela está segurando ali talvez seja mais grave do que o que a Bárbara fez no batom, porque não tem como falar que aquilo é grave. Né? Mas, enfim, a proporção, né? E essas pessoas que estavam segurando isso, talvez estivesse lá a contrato, né? Ó, vem cá fazer isso aqui, porque a gente tem que incriminar o pessoal do QG. Isso é muito interessante a gente ver. Vamos lá. Gente, muita gente lá fora, pessoal. Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o pessoas filmando, incentivando mais pessoas a ver a resistência da Polícia Legislativa. Mantém a linha, galera! Mantém! Bombas. Por álcool!
Escudeiro! É bom lembrarmos que nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado violentíssimo. Quem estava usando os gases, aquelas coisas todas lá, spray, eram os próprios infiltrados. Quem estava fazendo a zona toda lá, você não vê soldado lá, não. Ó. Fogo, a destruição ao patrimônio público. Dano qualificado. E agora o Supremo Tribunal Federal. Uma violência selvagem, a incivilidade total, com um pedido de intervenção militar de golpe de Estado. Que é a porra do STF, caralho. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? Tira o gás. Que é a porra do STF, caralho. Quem manda aqui? Então, as imagens, usando um chavão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, essas imagens acho que não deixam nenhuma dúvida da materialidade, da gravidade dos delitos praticados numa sequência narrada pela Procuradoria-Geral da República, desde os acampamentos, pedindo intervenção militar. Bem, então, antes da gente passar para o próximo vídeo, né, deixar aqui, vou fazer uma pausa. Ele quis falar o quê? Que tinha materialidade. Mas a materialidade do multitudinário, a materialidade de quem fez. E essa pessoa que fez, que aparece no vídeo, não estão presas. Entendeu? As que estão presas não estão, né, não foram essas que quebraram. Você viu ele falando? Lá no QG, quer dizer, foi lá no QG buscar o pessoal. Então, isso foi usado para tirar o pessoal do QG. Tanto que na segunda-feira de manhã, eles foram lá no QG prender as pessoas, e muitos que nem estavam lá. O propósito era tirar o pessoal do QG. Né? Era criminalizar a manifestação. Acalar a sociedade para não protestar contra o resultado das eleições. Essa era a tônica desse movimento. Tá certo? Então, quando ele fala, existe materialidade, aí ele mostra a confusão. Só que ele não mostra, entendeu? A individualização da conduta. Aí você tem a dosimetria. Por isso que ele cria essa questão do multitudinário. Não interessa. Ele estava lá, ninguém foi lá para passear no parque no domingo, né? Quem estava lá tinha um propósito. E aí fica esse debate que cria, né, essa crise institucional que coloca o Fux numa situação difícil, né, porque é um homem, um juiz de carreira, ele sabe que essas pessoas não têm crime, e se for pegar um por um e fazer a individualização da conduta e for fazer a dosimetria, ninguém desses que estão presos merece ficar preso, porque não tem crimes. Entendeu? Então, a necessidade de criar esse conceito multitudinário para poder alcançar essas pessoas que não têm crime. E aí, quando cai o caso da Débora, né, que pegou 14 anos, que o Alexandre de Moraes mais o Flávio Dino já deram 14 anos para ela, e aí o outro pediu vista, porque, olha, são 5, né? Joga a bomba, 2 condena, e vamos ver o que a sociedade vai falar. Agora ficou a bomba para 3, né? Os 3 é que vão dar a resposta, se vai condenar ou não. Mais um desse condenando, a Débora está no sal, e aí o STF, né, vai ficar com esse peso enorme para resolver com a sociedade. Tá certo? Então, agora nós vamos passar para uma parte que é um recorte, que é um vídeo que está rolando no YouTube aí, que mostra, né, nos acampamentos, lá no QG de Brasília, uma cena muito significativa. Bem, a Jovem Pan, uma reportagem da Jovem Pan, foi lá fazer uma matéria. Bem, naquela época todo mundo sabia que a Jovem Pan era governista, né,
do regime do governo Bolsonaro. Então, apoiava o governo Bolsonaro. Ali os debates eram, né, cristalinos. Então, quando um repórter da Jovem Pan vai lá no QG para fazer uma matéria, como é que um bolsonarista ia receber esse repórter, essa equipe da Jovem Pan? De braços abertos, porque foi a única emissora, né, que enfrentou assim, de peito aberto e que tinha uma grande audiência, né, que apoiava o governo Bolsonaro. Então, a lógica seria, quando a Jovem Pan resolve fazer uma matéria no QG, ser bem recebida. Só que ela foi cair aonde? No ninho dos infiltrados, daqueles que estavam lá, né, para criar o climão, para dizer, olha, nós estamos aqui, nós queremos isso, nós queremos intervenção, nós queremos quebrar o pau, nós queremos derrubar o governo e tal. Né? E aí você vai ver um pedacinho desse trecho que é muito significativo. Preste atenção. Vai sair do Moraes, vai entrar nele. Pela Procuradoria-Geral da República, desde os acampamentos, pedindo intervenção militar. Vamos. Deu, tá bom. Chega. Ô, comandante, aqui, ó. Comandante, sobe e volta. Só pedir pra vocês, pra dar um espaço pra eles passar aqui pra eles ir embora, tá bom? Só pedir pra vocês afastar pra eles irem embora. Tá bom? Queria tirar um material, passa aí. Tá bom? Bem, então vamos entender essa cena, tá certo? Porque o bolsonarista jamais faria, né, uma agressão à Jovem Pan. Né? Principalmente, eles queriam que a Jovem Pan fosse lá para dar visibilidade para o protesto. Olha, nós queremos saber como é que foi a eleição. E foi preciso chamar, né, a polícia do Exército, né, a PE lá, o pessoal, né, para apartar aquilo lá. Por que eles não queriam ser filmados? Porque eles poderiam ser desmascarados. Porque eles são pessoas de esquerda, são pessoas que não têm nada a ver com o governo Bolsonaro, né? E que se aparecesse na televisão, né, da Jovem Pan, em qualquer vídeo, né, falar, pô, aquele cara lá não é, aquele cara lá é de esquerda, o que aquele cara está fazendo lá? Então, eles não queriam ser reconhecidos. Por quê? Porque a ideia era incriminar aquele movimento. Então, se eles estavam ali criando aquele fuzuê todo, né, uma imprensa livre que pudesse chegar lá e filmar eles, falar, olha aqui, ó, essa turma aqui, né, eles iam ficar expostos. Então, por isso, essa hostilidade, né, daquele grupo, daquela célula que estava ali para usufruir e né, inflamar o movimento para dizer que os patriotas são agressivos, quando, na verdade, não são. Entendeu? E aí tem mais uma coisa aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem mais aqui. Vamos lá. Espera aí. Tá. Agora nós vamos chegar aqui, ó, na questão da Ana Priscila. Né, que a Ana Priscila se tornou um símbolo muito grande. A gente pesquisou muito sobre a Ana Priscila. E a Ana Priscila não é esquerdista, tá certo? A gente ficava assim, é petista, disfarçada. Não, ela não é petista, ela não é esquerdista. Ela faz parte de um grupo chamado Intervencionistas. E esse grupo, Intervencionistas, tomou muita força na época que o Mourão ainda não era candidato, né, como general. Né, ele, numa palestra que ele fez numa maçonaria, né, ele falou, olha, ou a classe política resolve isso, né, ou vão ser obrigados a resolver, ou nós vamos ter que resolver. Ele era general da época, da ativa. Então ele deu a ideia, assim, ficou subentendido, né, que aquela coisa de Lava Jato e pá e tal, aquela toma todo mundo, e aí depois o pessoal do PT foi para cima do governo Temer, né, e querendo derrubar o governo Temer, porque o governo Temer aí começou a mostrar os podres, né, do Gedel, do pessoal que apoiou o governo Temer e tal. Então, aquilo estava criando um clima muito ruim, tá certo?
E aí foi quando o general Mourão fez essa declaração. E depois ele foi, né, colocado na reserva, ele perdeu a ativa, né? E quando ele foi colocado na reserva, ele foi procurado por esse pessoal, tido como intervencionista, né, que queria que fizesse uma intervenção, entendeu? E aí falou: Mourão, você é o nosso cara, você é o nosso cara. E aí o que fez? Na época da CPI, lá do Distrito Federal, aquela deputada Paula Belmonte, na comissão, pediu a quebra do sigilo telefônico e telemático, né, de Ana Priscila Azevedo. Porque a Ana Priscila Azevedo foi uma que liderou esse movimento, né? E ela não tem nada a ver com, né, bolsonarismo, porque houve assim, depois que o Bolsonaro se candidatou e o Mourão começou a se despontar como um provável nome também, né? E aí casou com a ideia de Mourão com Alexandre de Moraes, ou Mourão com o Bolsonaro. Essa chapa, ela tinha um propósito, né, de realmente criar uma pacificação e tal, mas o Bolsonaro, ele começou a ter uma inclinação mais para a direita, ligada aos republicanos dos Estados Unidos. E o Mourão estava mais para os militares, ligada aos democratas dos Estados Unidos, entendeu? Que apoiavam a Lava Jato desde o começo, que era esse projeto de tirar o PT, mas assim, colocar a turma do PSDB, né, a turma do Tucano, Geraldo Alckmin, né, que tem uma ligação com os militares da época da ditadura, né, do regime militar, porque ele é primo do vice-presidente do primeiro presidente, né, do Castelo Branco, primeiro presidente do governo militar. Então, essa classe de militares que estavam ligada a Mourão era mais voltada para os democratas dos Estados Unidos, que estavam envolvidos, né, em sim, tirar o governo Lula e colocar um governo, né, social-democrata, mas ligado ao PSDB. E aí o Mourão e o Bolsonaro, com aquele jeitão meio, né, meio trapalhadão dele, né, porque ele é um cara... Fazia aquelas lives lá no Alvorada, né? Falava de qualquer jeito e aquelas... Você via as reuniões que ele fazia de ministerial, como é que ele era debochado. Então, é um cara assim que não tinha muito trato, sabe, para o cargo. E aquilo estava incomodando o Mourão, entendeu? E o Mourão, de uma certa forma, ficou um pouco, né, alheio ao processo. Tem aí uma discussão aí que Mourão e Bolsonaro não estavam se batendo, aquela coisa toda. E realmente a Ana Priscila era fã do Mourão. Então ela queria o Mourão como se fosse o candidato da época, né? E que se o Bolsonaro saísse, o Mourão entrasse e tal. E aí tem esse debate. E nós temos aqui alguns áudios da Ana Priscila, né, que houve a quebra de áudio, mas não fala muita coisa, entendeu? Não entra muito nos detalhes, né? Aí tem uns textos que está aqui, ó, eu não vou ler, mas eu vou ler esse aqui, ó. Vamos colocar esse maiorzinho para vocês participarem comigo. Esse aqui é interessante, gente. Olha aqui, ó. A Ana Priscila, deixa eu até aumentar mais um pouco, porque aqui eu leio pequenininho. Esse aqui é do Estadão, tá? Ó. Estadão. A Ana Priscila chegou a ser detida já no 8 de janeiro pelos militares do Exército que atuavam dentro do Palácio do Planalto, mas conseguiu fugir. Como que ela conseguiu fugir? Porque eles facilitaram a fuga dela. Como revelou o Estadão, né? Ela conseguiu fugir, como revelou o Estadão. Foi presa, contudo, 2 dias depois, quer dizer, no dia 10, em uma das fases da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal. Ou seja, ela foi presa, parece que numa cidade satélite, né? Eu esqueci o nome da cidade satélite. Ela foi presa depois. Contudo, 2 dias depois ela foi presa. Amando de Moraes. Aí eu não sei se foi Amando de Moraes mesmo, entendeu? Ela segue detida na penitenciária feminina do Distrito Federal, a Colmeia. Em 5 de janeiro de 2023, 3 dias antes da invasão e depredação dos prédios públicos, Ana Priscila
fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais no acampamento montado em torno do QG do Exército. Nós vamos colapsar o sistema, nós vamos sitiar Brasília, nós vamos tomar o poder de assalto, o poder que nos pertence, disse a auto-intitulada patriota. Então, esse texto que está aqui, ó, e nós temos matéria, nós vamos deixar aí nos comentários, né, fixado nos comentários, o link da matéria que relacionada a essa prisão da Ana Priscila, porque ela foi presa depois que ela saiu, e ela saiu pela porta do lateral, ela disse que saiu pela porta lateral, que a Polícia Federal deixou ela sair, todo mundo deixou ela sair, os policiais deixaram ela sair, quando todo mundo estava sendo preso dentro do Palácio do Planalto, entendeu? Mas ela não, ela estava rendida, estava lá no chão, cercada de militares, e ela foi solta, entendeu? Mas deu bobeira, acabou sendo presa de novo, né? Alguém denunciou ela, falou, Ana Priscila aqui e tal, né? E aí ela acabou sendo presa. Então, esse debate da Ana Priscila nós vamos trazer agora, né? Aqui, ó, Ana Priscila ficou em solitária para resguardar a integridade física. Ou seja, a Ana Priscila não cumpriu pena junto com as patriotas na colmeia. Outra coisa também que chamou atenção, tá certo? Ora, se ela era uma patriota, era a líder das patriotas e estava chamando o pessoal para o climão, né? Não era para estar lá sendo exaltada dentro das presas, né? Junto com as patriotas na colmeia? Não. Por quê? Porque ela não era patriota. Entendeu? E aí ela foi colocada num isolamento, diz ela que ficou na solitária. Não sabemos, porque não temos informação, né? Até então a gente pensa que ela está sendo muito protegida. Inclusive o advogado dela é um advogado de esquerda, que já foi militante de esquerda, né? E ligado, né, a sindicato aí, né, que a gente conhece, que eu já mostrei antes, isso está no nosso vídeo lá, certo? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar para os áudios da Ana Priscila, tá certo? Tá ficando grande o vídeo, não tá? Mas, para quem gosta de vídeo grande, tá aí um climão. Então vamos lá. Aí eu separei aqui, ó, uns áudios da Ana Priscila. Do dia 7, sábado, do dia 8 e depois do dia 9, né? Depois que ela sai. Vamos ouvir os áudios. Senhores, selva! Ana Priscila Azevedo nesse sábado, dia 7 de janeiro de 2023, do ano mais importante das nossas vidas. Senhores, todos vocês que estão aí na frente do QG, em Brasília, no acampamento, a ordem é uma só, senhores. Vamos marchar para a frente do Congresso Nacional. Na alvorada, senhores. Na alvorada. Tá cheio de militar aí no meio. Todo mundo sabe o horário da alvorada. Todos para a frente do Congresso Nacional. Ninguém veio para Brasília para ficar aqui acampado na frente do acampamento, na frente do QG, não. Vocês percebem que ela está usufruindo as pessoas para sair do QG? Para ir lá para frente do Palácio do Planalto? Para ir lá para a Assembleia? Porque os patriotas não queriam sair, queriam fazer o protesto lá. Entendeu? Ninguém dos patriotas, nenhuma liderança patriota disse que era para sair, né, para fazer esse manifesto. Então, quem estava puxando isso, sim, era essa turma, que não tinha nada a ver com os patriotas, entendeu? Que estava lá para trazer esse pessoal para Brasília para poder incriminar essas pessoas, que são pessoas puras, de boas intenções, que estavam querendo defender uma causa justa, que era, né, a democracia brasileira, o devido processo legal, né, e a transparência eleitoral. Né? Era assim, foram famílias. Por isso que eu digo, a CCI foi criada para defender a sociedade brasileira, porque foi a sociedade brasileira que foi presa. Né? Então, isso foi armado para prender e calar a boca da sociedade brasileira, que estava querendo explicação sobre o processo eleitoral. Entendeu? Então, continue vendo ela chamando o pessoal para sair do quartel para ir para lá. Olha só.
o nosso ponto, a nossa parada, tá? É não só à frente do Congresso, mas é sitiar os três poderes. Se organizem, tá? Toda essa arrumação que aconteceu durante o dia aí, ó, é onde que o próprio Exército Brasileiro já tá deixando claro para vocês, não tem nada que fazer aqui não. A parada é lá embaixo, tá? Na frente do Congresso Nacional. Chega! Se organizem! Essas caravanas que vão chegar, elas já vão direto para a frente do Congresso. Não tem o que fazer na frente do QG no acampamento. Bem, ela já disse que tem caravanas que vão chegar. Ou seja, ela estava acompanhando, ela estava trazendo o pessoal. Ela tem conhecimento das caravanas. Quem está patrocinando isso, ela sabe quem está patrocinando. Entendeu? Porque ela coordenou isso. Entendeu? E quem pagou essas caravanas para atrair esses brasileiros inocentes, né? Ela está tirando, ó, os ônibus vão parar tudo já aqui. Ninguém vai parar mais lá no QG. Entendeu? E aí aconteceu uma coisa interessante. Porque a partir de janeiro, né, começou a ser proibido parar ônibus. Depois de janeiro, começou esse evento para atrair o pessoal para cá, do dia 6 para frente, o QG, ali, o Exército, proibiu a chegada de ônibus ali. Ou seja, você não pode entrar com ônibus lá mais. Entendeu? Então, o que o pessoal foi fazendo? Larga o ônibus, para o ônibus longe, o pessoal desce e vai andando para o QG. Entendeu? Porque não podia mais estacionar no QG. A regra era essa. Entendeu? E no dia 8 de janeiro, os ônibus que estavam chegando também não ia para o QG, já ia direto lá para a Esplanada, para largar o pessoal lá, porque ia lá que aconteceu o drama. Entendeu? Então ela já falou, olha, os ônibus não vêm para cá para ficar no QG. Entendeu? Eles vêm para cá para julgar vocês lá na Praça dos Três Poderes, para vocês caírem nesse climão e a gente pegar vocês. Então, percebe que ela está chamando o pessoal para sair do QG. Presta atenção. Desçam todos na alvorada para a frente do Congresso, senhores. Os patriotas saíram do Brasil inteiro, não foi para ficar acampado aí no acampamento, não. Os patriotas vieram para Brasília para ir para a frente do Congresso. E nós vamos sitiar os três poderes. Bem, essa foto que está aí, ó, é ela dentro do Palácio do Planalto, rendida pelos militares. Você está vendo ali atrás o escudo dos militares, a farda, né, o coturno, né? E ela isolada dos outros patriotas. E feliz da vida. Enquanto os outros patriotas estavam desesperados, porque eles falaram, o que está acontecendo? Eu vim cá para uma coisa pacífica, fazer uma coisa bacana, e eu estou aqui, vou ficar preso, esse pessoal está me prendendo, é isso que está acontecendo? E ela ali morrendo de rir, quer dizer, ela estava comemorando, né, o êxito do projeto. Né? Tanto que ela não foi presa ali, os militares soltaram ela. Não é interessante isso? Vai acompanhando. Beleza, senhores? Se organizem, se organizem, se organizem. Em contrapartida, já está sendo postado lá dentro do canal, no Telegram, a queda da Babilônia, as refinarias, distribuidores que estão sendo fechados no Brasil inteiro. Senhor... Agora é o áudio do dia 8. Senhores, salvar! Ana Priscila Azevedo, domingo, dia 8 de janeiro de 2023. O ano mais importante das nossas vidas. Pessoal, encaminhem esse áudio para todos os guerreiros que estão acampados em frente ao QG. Tem uma turma segurando os patriotas lá, tá? Eu tô aqui desde cedo, cara. O que acontece? As pessoas que são patriotas mesmo falam assim, ó, não desce com essa turma não, que é a turma dos infiltrados. Entendeu? Eles estão aqui para botar lenha na fogueira, eles querem levar a gente para o Marapuca. Mas até a polícia militar foi lá para incentivar o pessoal a descer. E aí subiu no palanque, fez discurso, falou, ó, nós vamos acompanhar vocês, nós vamos colocar viatura juntos, vocês vão descer do lado de cá da rua, porque do lado de lá vai ter o trânsito, é um direito de vocês fazer manifestação pacífica e ordeira, tá certo? Nós vamos encaminhar vocês. Aí os patriotas falaram, pô, nós vamos ser escoltados pela polícia?
Então, na época, os patriotas, né, os militares estão do nosso lado, não é isso? Por isso que eles faziam protesto em frente ao QG. Então, quando o militar, né, da Polícia Militar, foi lá, né, falar, olha, não, vocês vão ter que descer, todo mundo... Então, o pessoal que estava lá, que não queria descer com os infiltrados, depois foi convencido a descer pelos militares. Olha que coisa interessante. Só que eles foram depois, entendeu? Para não misturar com esses infiltrados. Mas a Ana Priscila está chamando atenção para isso, entendeu? Olha só. Eu já conversei com todos os patriotas que estão aqui. Todo mundo que chegou agora aqui, ó, na frente do Congresso, veio por conta própria. O discurso é um só, que está tendo desavença, que está havendo contra-informação aí na frente do QG. Sabe por quê, senhores? São os infiltrados. Bem, agora nós vamos mostrar de fato os infiltrados. Por quê? Porque os infiltrados tinham que sair do QG para dizer que o movimento veio do QG, que eram os patriotas do QG que estavam descendo. Só que, uns 2, 3 dias antes, né, a polícia do Exército proibiu estacionar ali e parar ônibus ali. Era para, se vocês vieram, quer participar da manifestação? É lá na Praça dos Três Poderes. Vai parar lá na Esplanada. Não tem nada aqui. Aqui não pode parar carro, não pode parar nada. Só que os infiltrados combinaram, não, nós temos que ir para lá para sair de lá. E aí eles batem de frente com quem? Com a polícia do Exército, que fala, vocês não podem ficar aqui. Entendeu? Eles não estavam. Isso não é dentro do QG. Isso é numa via que é paralela, próxima ao QG, mas que vai de frente para o Ministério. Que vai cair no eixão lá, né? Aquele eixo enorme de Brasília, que vai chegar nos ministérios. Então, essa turma aí sim, ó, é a turma dos infiltrados, entendeu? E essa turma está batendo de frente com os militares, porque os militares falam, vocês não podem ficar aqui, o carro não pode ficar parado aqui, entendeu? Porque eles foram para lá, combinaram de parar ali, e não pode. Então, era a turma dos infiltrados. Continue vendo esse momento aqui, ó. Isso foi gravado na manhã do dia 8 de janeiro, né, de uma live de alguém que passeou de carro lá e depois estava postando isso ao vivo na internet. Foi quando eu chamei atenção para isso, entendeu? Na época. Tem um vídeo meu na manhã do dia 8 de janeiro mostrando isso. Presta atenção. Vai ser pacífico. Vai ficar mais perto. Vou fechar. Vocês vão passar por cima da Constituição. Mas ela tem o direito de ouvir, ela tem o direito. De ouvir? Eu sou a resposta, às vezes ela não ouviu. Ué. Só queria tanto a gente falando que deixa ele conseguir. Mas ela é uma senhora. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Só fala. Fala então. Já tinha acabado de falar. Estacionamento de ônibus. Acho que a maioria aqui vai saber onde é. Estacionamento de ônibus, lá no eixo monumental. Própria polícia militar está ajudando essa área de embarque e desembarque. O estacionamento deles está fechado lá. Ônibus velho, dá a volta. Lá no eixo monumental. A polícia militar está ajudando o pessoal a embarcar, a desembarcar. E depois. É isso que eu queria falar. Não, é eixo monumental. Eixo monumental. Acho que todos aqui estão conseguindo ouvir agora. Acho que facilita. Deixa eu falar. Já tinha falado. Espera aí um pouquinho, deixa o homem falar, o repórter. Deixa o homem falar. Já tinha. Só um momentinho aqui. Não vai ser a melhor maneira da gente poder. Deixa eu preciso ver mais Ô, tenente, só pergunta. Tenente, o senhor levou pro comando que eu pedi pro senhor cedo? Tenente, o senhor levou pro comando que eu pedi pro senhor cedo? Eu tenho que chegar lá. Lá? Da passagem lá? Bem, agora nós vamos trazer o áudio da Ana Priscila falando com o marido dela, né, o Werneck. E o Werneck, e essa foto que você está vendo aí, ó, é um bolo, parece que é um bolo, né, que ela está comemorando um aniversário. Ela com o marido dela, o Werneck, né, que é desse movimento intervencionista, que eles são ligados, sim, são ligados
ao general Mourão, né, o vice-presidente, que agora é senador e que ninguém mexe com ele, né? Todo mundo está sendo condenado aí, sendo processado, e o Mourão, ninguém mexe com ele. Então, isso chamou a atenção também do pessoal da direita. E aí, ó, esse bolo aqui tem a bandeira do Brasil, está aqui viva, né? 31 de março de 1964. Quer dizer, ela comemorando o golpe de 1964, ou seja, a tirada do presidente eleito na época e colocado um presidente militar, né, que era o Castelo Branco, cujo vice chamava José Maria Alckmin, né, era primo do Geraldo Alckmin, que é o vice de novo do Lula, entendeu? Olha como é que as coisas estão começando a fazer sentido, tá certo? E outra coisa, o Mourão, ele foi eleito pelo PRTB. PRTB é um partido pequeno, né? Mas ele foi eleito pelo PRTB. Foi eleito como vice, né? E depois o PRTB era dele na época. Ele participou do governo Bolsonaro, eleito pelo PRTB. E esse pessoal comemorou a chegada dele no PRTB, filiando ele no PRTB, né, para ser o candidato, né, ou a presidente, depois fechou com o Bolsonaro. Tá. Mas o PRTB também foi o candidato a prefeito que a gente identificou como avatar dos tucanos paulistas, que é o Pablo Marçal. Você está entendendo? Então, o Pablo Marçal foi um avatar que essa turma, entendeu? Dos tucanos paulistas, ligado aos democratas americanos, né? Ao Dória, né? Aquela turma toda, o Geraldo Alckmin, Mourão, que era para passar a ser talvez um novo líder da direita, entendeu? E aí tentar ganhar o discurso que era do Bolsonaro. Está fazendo sentido para você isso? Então, vamos escutar a Ana Priscila falando com o Werneck, o marido dela, né? No telefone. Isso na segunda-feira, dia 9, depois que ela escapou, e ela estava fugida, né? Estava clandestina, escondida, né? Antes de ser descoberta, né? E ela foi presa no dia 9, na terça. Mas aí ela falando no microfone, no celular, esse é um áudio que está na internet, né? Vamos acompanhar para vocês verem como é que é. Murilo, tudo isso aí que está acontecendo já foi previsto e eu avisei nos áudios, beleza? Tudo isso aí eu avisei nos áudios. Não tem nenhuma prova, não tem nada que comprove, cara, que eu sou uma infiltrada, que eu sou uma criminosa, que eu participei disso aí, tá? Bem, eu fiz uma pesquisa no site do Intercept Brasil, que é um site de esquerda, tá certo? Que fala sobre essa questão. Eu vou até aumentar aqui, ó. Essa matéria eu acho que vocês podem até consultar. Pesquise por esse número, por esse nome aí, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para todo mundo acompanhar e ver como é que está na matéria. Tá assim, ó. Como os intervencionistas criaram o mito Bolsonaro e depois pularam do barco. Aí conta essa história, entendeu? De que realmente o Mourão distanciou do Bolsonaro, né? E aí dá a entender, né, que os intervencionistas apostaram no Bolsonaro, colocando Mourão de vice, mas que o Bolsonaro inclinou mais para o lado do republicano e aí contrariou, né, o pessoal que é ligado aos democratas americanos, né? E a turma que estava bancando a Lava Jato, junto com Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. E esse distanciamento, né, do Bolsonaro para o Mourão, né, dá para a gente perceber essa história toda que está sendo colocada aí para a gente. Vamos ver se tem mais umas imagens. Bem, essas imagens também faz parte dessa matéria, que tem, eles fizeram um banner grandão do Mourão. Ó. Aqui você está vendo a Ana Priscila com o namorado dela tirando foto do Mourão, né? Eles fazendo matéria, exaltando essa questão do intervencionismo, né? Do regime dos militares de 64, aquela coisa toda, né?
E aí vamos ver se tem mais alguma coisa. Vou mostrar aqui o... Tá. E aí que tem um áudio que circula na internet que fala muito disso, entendeu? Que você vai entender essa questão da Ana Priscila, que é uma intervencionista, que ela não é Bolsonaro, ela é Mourão, entendeu? E aí você sabe que aí dos militares, a gente percebe que teve um racha dos militares. Os militares legalistas que queriam Bolsonaro, né, que acompanharam o governo do Bolsonaro, porque a gente quer andar dentro das 4 linhas, aquela coisa toda, e parte dos militares que talvez estivesse mais próximo, né, do Mourão, ligado aos democratas americanos. Porque os Estados Unidos, né, no governo do Biden, né, o exército americano, a CIA americana, sempre tiveram participação junto com o governo brasileiro, né, e trabalhando as questões dos militares. Então, a presença militar americana com a presença militar brasileira é muito comum, não é? Só que com a chegada do Trump, né, houve um distanciamento, né, depois dessa polícia, do interesse militar, né, do exército americano com o exército brasileiro. Então, rachou o exército brasileiro também, como rachou os democratas lá. Entendeu? Aí eu coloco o Mourão dentro dessa linha desses militares que não queriam Bolsonaro, porque Bolsonaro estava mais ligado a Trump. Entendeu? E aí os democratas, né, bancaram essa tentativa de tirar o Bolsonaro do poder, né? Tanto que em dezembro, o Alexandre de Moraes, mais aqueles outros ministros lá, o Dias Toffoli, né, foram lá para Nova York, fizeram aquele encontro lá e falaram sobre o 6 de setembro, né, o 6 de janeiro, sobre a questão do Capitólio, que eles iam fazer o Capitólio aqui, entendeu? Então já tinha essa coisa afinada com o governo do Biden, entendeu? Estava muito próximo, ou seja, nós estávamos sendo... o Brasil estava sofrendo um atentado contra a nossa soberania nesse momento, porque tinha uma intervenção de um governo americano, né, do governo Biden, dos democratas, né, influenciando no processo eleitoral no Brasil para tirar um presidente popular que tinha, né, realmente poder para ganhar as eleições. Então foi toda uma armação envolvendo os democratas junto com esse pessoal, né, que estava antes com a Lava Jato. E aí foi preciso tirar o Lula da cadeia, fazer uma parceria com o Lula, porque são pessoas que não têm voto, né? Essa turma da Lava Jato que estava vindo aí com Alckmin e Alexandre de Moraes, né? Então foi preciso cooptar de novo o presidente que estava preso, e aí talvez, no nosso entendimento, o presidente Lula comprou sua liberdade aceitando, né, esse projeto de tirar o Bolsonaro, né, na marra para poder não deixar que um parceiro ligado ao Trump, alguém conhecido como o Trump dos trópicos, né, vingasse no Brasil. Então foi uma força muito grande, uma articulação muito grande entre o governo americano, né, o pessoal dos tucanos aqui, que é uma esquerda social, né, mais social-democrata, mais o pessoal do PT, que é mais socialista. Então juntou tudo para enfrentar a sociedade. A sociedade, por isso que a sociedade foi vítima disso, a gente criou essa comissão para a sociedade se defender. Entendeu? Então somos uma comissão cidadã de inquérito criada pela sociedade brasileira para poder entender, né, o momento que nós estamos vivendo, né, chegar à verdade para pacificar a nação, né? Então, mais importante é a gente não morrer sem saber o que aconteceu no país, né? Agora vamos ver aqui o discurso da Ana Priscila, que vai dar para vocês entenderem isso. Vamos lá. Vou mostrar aqui o tanto que vocês são hipócritas. O tanto que vocês são hipócritas. Será que os bolsonaristas amam mesmo a Cristo? Só quem ficou foi quem? Foi o Werneck e fui eu, às custas do alto comando. Porque vocês sabem que esse miliciano safado, desse bozo, bolso cheio, vagabundo, esse cara não se sustenta. E vocês ficam aí tentando manter
uma aparência de governo Bolsonaro-Mourão e que na verdade não existe. O que espera vocês, seus vagabundos? É morte, é cemitério, é caixão, é fuzil, é prisão, porque vocês são piores do que os comunistas. Eu tenho mais respeito por um comunista raiz do que por vocês, falsos conservadores, liberais safados de merda do cacete, que trai o país e não vem com essa merda, governo Mourão-Bolsonaro, porque não existe, está mais do que provado, Bolsonaro nunca, Mourão se afina com Bolsonaro e nem com esse comedor de placenta do otário de caralho que vocês sabem muito bem quem é. A esquerda tem tanto ódio do Bolsonaro que prefere o Mourão, velho. Prefere a ditadura do que a burrice do bunda suja. Estava me convencendo a apoiar o Bolsonaro. Não, tem que apoiar, porque não se sabe, cara. Nós somos amigos, aquela coisa todinha. Penso que não, o cara tava trabalhando lá dentro do Palácio do Planalto. Levou um pé na bunda essa semana. Oh, parabéns, otário, se lascou. Levou um pé na bunda. Missão dada! Missão cumprida! Missão dada! Ana Priscila! Ana Priscila! Vitória, Vitória! É a Ana, cara! Então nós temos essa questão aí, que é uma questão, né, que também envolveu um racha dentro do governo do Bolsonaro, porque o vice estava realmente ligado a uma outra força política que não era a ligada ao Bolsonaro, que era ligada ao Trump, entendeu? Então esse é o entendimento mais próximo do que a gente pode entender do que foi o 8 de janeiro. E aí você tem a Ana Priscila com, né, uma foto com o Mourão, né, e ela com o site dela. Isso aí, ó, os dois... isso aí foi no dia da filiação dele, né, onde está a Ana Priscila e tal. Então, a gente está em busca da verdade e entender o país, tá certo? Pode ser que muita coisa que eu tenha falado aqui ainda não esteja dentro do que pode ser. Mas a gente está criando, né, um trabalho para poder entender por que brasileiros foram presos inocentemente, né? E o brasileiro quer entender isso, a sociedade quer entender isso. A verdade é importante, porque a sociedade é que é vítima desse processo, tá certo? Deixa eu adiantar mais um pouquinho, tá certo? Vamos ver agora uma fala interessante, vamos ver aqui, da ministra do Lula, né? a Gleisi, né? Que está nesse trabalho aí de enfrentar essa situação, porque a Gleisi, ela agora é ministra né, de Relações Institucionais do governo Lula, né, e mete os pés pelas mãos em muita coisa, né? E aí, o que ela falou da anistia? Vamos ver. E o que está dando polêmica também, né? Porque ela começou a ser cobrada pelo próprio pessoal do STF, foi para cima dela, entendeu? Foi cobrado o Lula. Como é que a sua ministra está falando isso aí? Preste atenção no que ela está falando sobre a anistia. Vamos ver? Não irá a voto, até porque, se for, cria uma crise institucional, como ele mesmo disse, né? Eu acho que as assinaturas que alguns parlamentares estão fazendo dos partidos, tem muitos que estão até desavisados sobre o conteúdo do projeto. Querem realmente uma mediação com aquelas penas para quem participou daqueles atos de 8 de outubro, de 8 de janeiro, e, de fato, falar sobre anistia ou mediação de pena ou redução de pena, enfim, em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso. Agora, o que não pode acontecer é uma anistia àqueles que conduziram o processo do golpe no país. Você está entendendo? Ela falou que tem que fazer... o Congresso pode discutir a dosimetria. Aí que cai, entendeu? A bomba no colo do STF. Porque a dosimetria desqualifica o crime multitudinário, que é aonde, né, o governo criou para poder, né, essa justiça aí, PGR, junto ao STF, né, criou para poder
prender essas pessoas inocentes. Então, se for ver a dosimetria de cada um, vai ver que todo mundo não tem culpa. E aí vai julgar quem? Vai julgar a bomba em cima do STF. Você está entendendo? Então, a pior solução que a Gleice seria o que a Gleice apontou para o STF. Anistia não discute nada. Libera todo mundo. Inclusive a Ana Priscila. Entendeu? Porque a Ana Priscila é ligada, assim, ao intervencionismo, aquela coisa, e tem essa proximidade com o Mourão. E a gente percebe que tem alguma coisa a ver. Né? Vocês estão vendo aí. Né? E eu comecei a pesquisar sobre essa lei da anistia. Ela foi criada, quem introduziu essa lei da anistia foi o próprio senador Mourão. Entendeu? O Mourão que criou a anistia. Por quê? Porque a Priscila também precisa da anistia. Ou seja, libera os patriotas, mas libera a minha turma também. Seria assim, entendeu? E não passa, quer dizer, passa o rodo, não discuta dosimetria. Porque se for discutir a dosimetria, vai entregar o golpe que o STF também pode ter feito para prender essas pessoas. Então, quando a Gleice falou, né, que é possível avaliar e dosar as penas, para você dosar a pena, você tem que pegar e individualizar cada um. Por isso que o Alexandre de Moraes fez aquele esforço danado de colocar aquele vídeo lá para dizer, não, teve violência sim, está materializado. Mas, bem, está materializado, né? A gente sabe o quê. Mas cada um que está preso não está materializado o crime de cada um. Né? Aí, se for individualizar a conduta, vai ver que todo mundo é inocente. E aí está essa crise. Por isso que existe essa necessidade de fazer anistia. E quem está puxando a anistia é o pessoal do PL, né? Por quê? Porque tem urgência de soltar esses brasileiros que estão presos injustamente e por incompetência de poder chegar à verdade e trazer para a população, porque foram 2 comissões parlamentares de inquérito, né? Uma no Distrito Federal e outra no Congresso. E eles não tiveram competência, né, para desmanchar essa narrativa. Né? E aí ficou a nossa CCI, a Comissão Cidadã de Inquérito, que nasceu para acompanhar essas comissões parlamentares de inquérito. Como a gente viu que não chegou a lugar nenhum, né, nós aqui chegamos no consenso, eu e os membros da comissão, que nós deveríamos fazer com que essa comissão ficasse permanente até com que a gente conseguisse entender o que estava acontecendo. Tá certo? Então, agora está esse negócio da anistia, entendeu? E aí você vai ver aqui, ó, uma matéria que saiu no UOL News, né? Vamos acompanhar aqui, ó. Aqui está o placar, né, das assinaturas da anistia. 264 deputados assinaram. Agora preste atenção. 55% são de partidos com ministérios no governo Lula. 61% dessas assinaturas são de deputados, né, são de aliados à sigla da base governista, contemplados com cargos de segundo escalão, né, nos mais ministérios, né, em vários ministérios, quer dizer, contemplado em segundo escalão em vários ministérios. Ou seja, mais da metade, quer dizer, 55%, 61%, menos de 40% é da oposição. Tá certo? Dá 39%, se for ver alguma coisa, né? É membros da oposição. O resto, tudo é da base do governo. Por quê? Porque agora, como está se perdendo na narrativa, o importante, passa a anistia, porque se passar a anistia, quer dizer, essas pessoas que estão presas, que não têm crimes, né, vão ser inocentadas, né, e passam uma borracha em cima, mas vai passar uma borracha em cima também do que a Ana Priscila fez, entendeu? Das condenações que foram feitas de forma irregular, quer dizer, vai anistiar todo mundo. Inclusive essa armação do 8 de janeiro, que foi criminosa contra a sociedade brasileira. Então, o que a gente percebe, e que a gente tem falado aqui, né, é que a anistia não é um projeto do pessoal da esquerda, é da base de oposição. A anistia está sendo levantada pelo próprio governo, pela base do governo, entendeu? E o menino, o rapaz do PL, né,
está encabeçando isso porque ele realmente quer pacificar o país, quer passar uma régua nisso aí, passar uma borracha nisso aí, entendeu? Para zerar. E aí fica esse debate, né? Ou seja, se passa a anistia, fica bem para todo mundo e ninguém vai questionar a ação do STF. Se for fazer a dosimetria, pegar pena por pena, aí joga o STF em cima da fogueira. Por isso que a turma foi para cima da Grace. Você está entendendo? Então, eu espero ter contribuído com esse vídeo. Vídeo longo, hein, gente? Vídeo longo. Também você tem uma Semana Santa inteira pela frente. Amanhã você tem Semana Santa. Sexta-feira você tem, né, Sexta da Paixão de Cristo. Depois você tem sábado, né, que tem, né, como é que chama aquela cerimônia do fogo, né? E, né, Vigília Pascal, né? Depois você tem um domingo de Páscoa. E quem sabe, no domingo de Páscoa, né, o Brasil se descobre, um novo Brasil com um novo coração. Depois de você assistir esse vídeo, você vai falar: bem, eu entendi o que aconteceu, João. Obrigado por você trazer a verdade para nós. Eu queria ter essa paz de espírito que você está buscando alcançar em descobrir a verdade, para pacificar a nação brasileira. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa Semana Santa para vocês. Um abraço. Comente, compartilhe, tá? Curta. Eu acho importante a sua opinião ficar registrada, né? Se inscreva no nosso canal TV Del Rio. Se você chegou até aqui porque você gostou, então aproveite e se inscreva e vai ver os outros vídeos passados, né? Tem muitos vídeos bons para você ver aí. E se tiver uma beiradinha aí do seu ganha-pão, divide com a CCI, né? jpnoticias@gmail.com é a nossa chave Pix, tá bom? Um abraço. Tem uma conta também no banco, tá certo? Já que eu gastei esse tempo todo falando aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês, porque tem gente que não gosta de Pix, né, gente? E olha, esse trabalho aqui, você não sabe o trabalho que dá para fazer isso aqui, viu? Você tem que fazer isso aqui desprendido, sabe? De paixão, sabe? E você está aqui para defender a sociedade, você não está aqui para comprar briga com ninguém, né? Então vamos ver se eu consigo achar aqui, só para você ter né? Tem gente que não gosta de Pix, então vai que aí você quer ajudar a gente de alguma forma, né? Vou mostrar aqui, ó. Tá aqui, tá? Ó. Dá um print nessa tela aí para você ter o nome da nossa conta poupança, né? Agência 151, conta 752-458-498-0. Meu CPF está aqui, 248-179-10615. Está no nome de João Batista Guimarães, é uma conta poupança da Caixa Econômica Federal. Deu print? Então tá bom. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todos vocês. E quem é evangélico, né, se apegue à Bíblia. Boa Semana Santa para todos vocês.